Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando, hoje dia 12 de janeiro, terça-feira, aniversário da minha esposa Isa, desejar a ela aí um dia de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade. E vamos lá ao nosso tema de hoje. Nascendo do Cristo, que está no Reformador de agosto de 1957, página 186, e também foi publicado em Palavras de Vida Eterna, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 16. Então vamos à mensagem e depois faremos os nossos comentários. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo reflete os obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga. Serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, esquece as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova atravessando dificuldades e luta, martírio e flagelação. Inúteis, deste modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Se ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que retornamos à carne para regenerar e aprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajustes inadequados com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nosso adversário, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime, sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não poderemos encontrar sobre a terra a luz do reino dos céus. Mensagem baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que fala o seguinte: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Muita coisa para se fazer reflexão aqui, né? A gente observa, né, a trajetória do Cristo. Abdica, como ele fala aqui, das esferas superiores para mergulhar numa esfera totalmente, uma psicosfera totalmente tumultuada, que era a da Terra naquele momento. Estamos bem melhores e estamos numa psicosfera também muito tumultuada. Mas imagina o que era naquela época. O caminho de Jesus é vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Em momento algum, a gente observa Jesus falando em facilidades. Ele nos conclama a conquistar o reino dos céus, mas deixa claríssimo que era uma tarefa árdua, que precisávamos de dedicação, perseverança, entre outras qualidades, para vencermos. Ele não fala que tudo seria fácil. Ele fala que seríamos perseguidos, odiados, ele fala isso tudo. E aqueles que, apesar de se deparar com isso, continuaram em frente, hoje se encontram em condições espirituais muito superiores às nossas.
A diferença deles e nós é a dedicação, é a escolha que fizeram. A gente ainda somos tardios nessa escolha. E por isso estamos aqui ainda nessa terra, passando pelas dificuldades, pelas pandemias, pelas desigualdades e por tudo isso, violência e tantas coisas que nós estamos vivenciando. Senda de espinhos gerando flores, calvário e cruz indicando ressurreição. Jesus passou poucas e boas e no final ressurge, provando a todos nós que a morte não existe. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, dizendo às criaturas o roteiro de elevação pelo sacrifício, como eu acabei de falar agora há pouco. Ele falou o tempo todo do sacrifício, o tempo todo das dificuldades, das perseguições, das dores que nos assolariam. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Dá um exemplo fantástico. Abdicou de tudo em prol da humanidade. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga, e tem tanta gente querendo cobrar pelos benefícios oferecidos pela religião. Serve sem recompensa. Muitas pessoas servem, mas buscam tirar algum proveito disso. Padece a confiança dos mais amados. Até entre os apóstolos houve desconfianças. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Foi isso que o mundo ofereceu a Jesus. Uma condenação por algo que ele não havia feito, por ser um homem diferente, por ser um espírito de uma evolução sem precedentes na Terra. E ainda assim, perdoa os verdugos, esquece as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Olha a grandeza desse homem. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldades e luta, martírio e flagelação. É importante a gente registrar aqui que a volta do Cristo foi o marco. Ali, quando eles viram que realmente a morte não existia, fizeram uma escolha de seguir em frente sem medo. Até então estavam acovardados, escondidos por causa da morte do Cristo. Alguns haviam até renegado o próprio Cristo. Não podemos esquecer de Pedro, do que infelizmente o nosso querido Judas fez, e os outros também que o renegaram se escondendo, né? E aí, inúteis desse modo, nos círculos da nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagem inferiores. Eu já vi na casa espírita médiuns se retirarem do trabalho mediúnico por alegar que um fato que ocorreu, uma pessoa da família sofreu um processo obsessivo. E essa pessoa, disse que não aceitava isso porque, como médium, ela tinha que estar isenta desses sofrimentos. Ela tinha que estar livre disso. Ela precisava ter blindada. O Cristo não ficou blindado, os apóstolos ficaram blindados, gente. É um petitório ridículo isso. E essa pessoa se afastou do trabalho mediúnico. Porque falou que se ela não era protegida, a família não era protegida, ela não ia fazer caridade. É complicado isso, né? Ressurgindo o Espiritismo, no Espiritismo o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e aprender. Cada vez que a gente reencarna, é para regenerar e para aprender, gente. Não tem outra coisa. E a partir disso evoluir. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. Porque o corpo físico é o instrumento para melhorarmos. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Ficar desejando estar livre de tudo, desejando prioridades, coisas melhores do que os outros, por sermos médicos, seres espíritas ou qualquer coisa desse tipo, qualquer religioso que nós sejamos, de qualquer linha religiosa, é não entender o Cristo.
mas não entendeu Cristo. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo dos nossos princípios. Aquele que já entende o Evangelho, aquele que já segue o Cristo, ele não tem que acusar, não tem que reclamar e não tem que queixar-se, ele tem que seguir em frente, trabalhar, porque ele sabe que é através desse trabalho é que ele vai evoluir. Disse-no Senhor, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ponto final. Aqui Jesus define tudo. Ficamos por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, dos nossos comentários, deixe seu like, é importante para o crescimento do nosso canal, para que o YouTube ofereça o nosso conteúdo a outras pessoas. Se inscreva no canal, assine o sininho para ser notificado, coloque nos seus grupos de WhatsApp, coloque no Face, no Instagram, se você tiver. Vamos divulgar, vamos propagar a mensagem do Cristo para que a gente possa levar essa reflexão matinal a mais pessoas e, de alguma forma, tentar auxiliar o mundo a melhorar, a encontrar um caminho de concórdia, de paz e de harmonia. Até amanhã, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe.